Você já parou no posto e se perguntou qual tipo de gasolina devo utilizar no meu carro? Olá, seja bem-vindo a mais um Engenharia da Graxa. E hoje vamos falar sobre os tipos de gasolina disponíveis hoje no Brasil. Basicamente, nós temos três tipos: a gasolina comum, a gasolina aditivada e a gasolina premium. E eu vou começar explicando a gasolina comum e a aditivada. Basicamente, é a mesma gasolina. Elas possuem 87 octanas. Existe a porcentagem de álcool anidro adicionado a elas, geralmente vai variar aí de 25 a 27%. E elas têm uma diferença que a aditivada possui aditivos, que são detergentes e dispersantes. Mais tarde eu já falo sobre eles. A gasolina comum, basicamente, é uma gasolina que vem da refinaria, ela é adicionada etanol, né, o álcool anidro, e é vendida diretamente nas bombas, né, não tem muito mais do que isso, é bem simples e vai atender aí a maioria dos carros. E a gasolina aditivada é essa mesma gasolina comum, com esses dois aditivos, de detergente e dispersante. Basicamente é o seguinte: a gasolina, com o tempo, ela tende a formar uma carbonização, principalmente nos carros com injeção indireta, onde o combustível passa pelas válvulas de admissão. Quando esse combustível, ao longo do tempo, vai passando por essa válvula, ele vai se depositando, e esse depósito de combustível vai impedindo a vedação completa da válvula. Então, a gasolina aditivada é desenvolvida justamente para que limpe essa carbonização formada pelo combustível. Então essa é a função do detergente, limpar essa carbonização. E o dispersante é para quebrar essa carbonização em pequenos pedaços para que ela seja expelida pelo escapamento do carro. Então assim, não é que você colocar a gasolina aditivada uma vez só no carro já vai resolver todos os problemas, tá? Existe um tratamento que deve ser feito, sempre adicionando gasolina aditivada para que o carro seja realmente limpo, né? Não é simplesmente abastecer uma vez e está resolvido. E a maioria dos fabricantes recomenda que, caso você já venha utilizando gasolina comum há muito tempo, que você comece a gradualmente aumentar a quantidade de gasolina aditivada, 10%, 20% e assim por diante a cada abastecimento do carro. Porém, a ANP, que é o órgão que faz a regulamentação das gasolinas, ela não tem uma resolução formada para as gasolinas aditivadas. Até pouco tempo atrás existia uma resolução que mostrava todas as normas e todas as características que a gasolina aditivada deveria ter. Mas recentemente essa resolução foi revogada, então hoje não existe mais esse controle efetivo da gasolina aditivada. Então isso começou a comprometer um pouco a questão de se ela realmente faz a diferença no carro ou não. Como a gente não sabe exatamente, não tem, como nós consumidores não temos como testar essa gasolina, se ela está realmente fazendo efeito ou se é só um placebo que a gente está percebendo, eu recomendaria que coloque a gasolina comum e compre um aditivo separado e coloque na gasolina. Pelo menos você tem certeza do que você está colocando no carro e da quantidade que você está colocando também. Lembrando que o aditivo da gasolina, ele não é combustível. Então, se uma gasolina é aditivada, ela tem menos gasolina. Isso faz um pouco de sentido, né? E aí nós temos o terceiro tipo de gasolina, que são as premium. Elas vão ser gasolinas que possuem mais de 91 octanas. Segundo a legislação brasileira, para ser considerada gasolina premium, tem que ter acima de 91 octanas. Mas aí você deve estar se perguntando, mas o que é essas octanas? A octana é uma classificação da gasolina com relação à detonação dela. E o que seria essa detonação? Dentro do motor, a mistura de ar-combustível ela é comprimida. E quando você comprime, a temperatura desse gás tende a aumentar. E nos motores com uma alta taxa de compressão, essa temperatura chega a aumentar tanto que a gasolina chega a detonar, né, a entrar em combustão antes da faísca da vela. E isso é o que nós chamamos de detonação. É quando a gasolina ela entra em ignição antes do ponto que o carro deseja, né? Então, quanto maior a octanagem dessa gasolina, mais resistente ela é a essa pressão que é gerada dentro da câmara de combustão. Então é aí que a gasolina premium vai ter a sua diferenciação. Todas as gasolinas premium são consideradas aditivadas, elas têm aditivos dispersantes e detergentes e também aditivos para aumentar a octanagem. Aí você deve estar se perguntando, mas isso pode ser aplicado em qualquer carro? Existem carros que recomendam o uso de gasolina premium. Existem carros que exigem o uso de gasolina premium e existe carro que não exige nada, pode ser qualquer tipo de combustível. Isso vai depender do motor que seu carro usa. Na maioria dos carros flex, a tendência é que a gasolina premium
ela melhora um pouco, sim, a questão de economia e performance do carro. Os carros flex, parece meio loucura, mas ele é como se fosse um carro a álcool passado a gasolina. Então a taxa de compressão dele é muito alta. E a gasolina comum, muitas vezes, vai ocasionar o problema de detonação. É comum a gente ouvir carros na rua, às vezes quando vai sair uma ladeira, vai sair do estacionamento de uma ladeira, você ouvir um barulho meio de metal batendo dentro do motor. Mais ou menos como esse aqui. Esse barulho indica que a gasolina está detonando, ou seja, ela não está aguentando a pressão que está sendo gerada dentro da câmara de combustão. E isso é um problema que a longo prazo pode causar problemas maiores dentro do motor. Então é importante que, se você está ouvindo esse barulho no seu carro, tente pelo menos ou colocar um pouco mais de álcool ou utilizar uma gasolina com octanagem maior. E carros de alta performance também geralmente exigem esse tipo de gasolina. Porém, recentemente, um estudo feito pela AAA, que é a Associação Automotiva Americana, ela fez um teste com vários carros que recomendavam o uso de gasolina premium e alguns carros que exigiam o uso de gasolina premium. E o que ela percebeu é o seguinte: realmente existe uma melhora em alguns carros na questão de economia e na questão de potência do motor. Porém, essa melhora era tão pouca que não compensava o custo a mais da gasolina. Então, geralmente a gasolina premium você vai variar aí, dependendo da região, de 25% a 50% do valor da gasolina normal. Em alguns casos pode chegar até mais do que isso. E o ganho dessa gasolina, segundo o AAA, que é a associação que fez a pesquisa, o ganho de economia gerava em torno de 2 a 3%, e o de potência geralmente de 1 a 2% de potência a mais no motor. Então realmente não era um negócio tão bom quanto o custo que é efetivo que ela tem. Em alguns carros, como no Audi A3, chegou a cair a economia de combustível usando gasolinas premium, e no Renegade, por exemplo, o Renegade lá nos Estados Unidos que foi feito o teste, ele é turbo, a gasolina chegou a cair um pouco a potência do motor também. Então, não necessariamente a gasolina premium vai te dar um benefício tão bom quanto o que ela vale. E se seu carro está rodando legal com gasolina comum, não está detonando, não está tendo nenhum problema, não tem por que você colocar a gasolina premium. É um dinheiro que você vai gastar e não vai ter tanto benefício quanto realmente vale, né? Um custo-benefício não vai ser interessante. Um fato curioso também é que em 2017 a ANP lançou uma nota sobre as avaliações que ela faz com alguns postos com relação às conformidades da gasolina ou etanol vendido nos postos. Segundo a nota que ela lançou em janeiro de 2017, tanto os postos de bandeira branca quanto os postos associados a alguma bandeira tinham a mesma taxa de conformidade, ou seja, os postos estavam dentro da norma da ANP. Então, de repente, aquele mito que as pessoas têm de que comprar gasolina num posto bandeira branca é sinônimo de problema, pode nem sempre ser verdade. Como a ANP fez o teste, a maioria dos postos bandeira branca estão vendendo combustível de qualidade, assim como outros associados a bandeiras comerciais. Então fica uma dica para quem quiser de repente economizar um pouco de combustível. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica. Não se esqueça de se inscrever no canal e se tiver dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.